Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos aqui começando o nosso MMA Meu Mano Amado. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Meu Mano Amado, porque a gente tem um projeto aqui agora no Mike Atibaia que vai falar exatamente com você, macho, homem. Porque a gente acredita, né? Não só eu, Ale, mas todo o resto dos caras aqui. Nós acreditamos que tem uma parte da nossa vida que a gente precisa ouvir, conversa de homem, olho no olho, falar algumas coisas que a gente não só sente no coração, mas que a gente aprendeu mesmo com os nossos pais, com outros líderes. Então, por causa do Covid aí, da pandemia, a gente não consegue se reunir. Isso estava planejado para ser na igreja, né? A gente ia separar tudo em alguns sábados, mas por conta desse treco aí que tá rolando, a gente resolveu gravar aqui. Estamos aqui na garagem mecânica do Ale aqui, que prestou pra gente. E nós queremos gravar pra você, homem. Então se você é uma mulher, chegou aqui despercebida, falando o que eu estou fazendo aqui? Este vídeo pode te abençoar, mas não foi feito pra você inicialmente, tá bom? Primeiro é com os machos, porque nós vamos falar hoje sobre a vida de Salomão. E o tema de hoje que nós vamos abordar, que você viu aqui no vídeo, né? É o desvio mais perigoso da vida de alguém. E nós vamos estudar Salomão, né? Certo? O Ale vai falar, Ale, quem foi Salomão? Quais são as qualidades dele? O que a gente pode saber de Salomão aí? Cara, Salomão foi um rei, né? Ele é filho de Davi com Batseba. E ele foi um dos reis mais ricos, assim, mais poderosos, né? Salomão, ele era um rei muito poderoso, né? Ele tinha... todas as coisas ele girava em torno dele, né? Em questão financeira, assim, ele ganhava de todos os lados, né? De todos os lados ele obtinha recursos ali. Salomão teve a chance de pedir algo para o Senhor, né? E o Senhor falou, pode pedir o que você quiser. E ele pediu sabedoria e discernimento. E eu acho que isso foi o que alavancou Salomão, né? Para ser quem ele era, para se tornar quem ele foi. Porque no coração dele, no começo, não estava atrelado a posses, né? Você vê que ele nasceu num reinado bem abastecido, né? Davi já era um rei rico, ele já era rei sobre Israel, ele já tinha as influências. Salomão meio que nasce num berço de ouro, né? E quando Deus pergunta para ele, cara, o que você quer? Salomão não pede por posses, ele pede por sabedoria, né? E é uma coisa diferente, né? Que eu não sei se eu e você ia pedir sabedoria agora, né? Dinheiro. Às vezes a gente nem sabe o que é sabedoria, a gente vai falar nesses vídeos, né? Mas às vezes a gente nem tem dimensão do que foi esse pedido que Salomão teve, né? E nisso, o que eu acho engraçado, gente? Salomão, quando ele vive essa vida, ele pede sabedoria a Deus e igual ele falou, ele começa a ser abençoado, ele começa a desenvolver muitas coisas, começa a ter provisão no reino, ele começa a ter uma inteligência diferente, então ele organiza o reino diferente, isso chama atenção. Você vai ver lá em 1 Reis, você consegue ver um trecho da vida de Salomão. Ele começa, a rainha de Sabá vai até ele, uma rainha, Irão, que é um outro rei de Tiro, também vai até lá, o faraó do Egito, Salomão chega a casar com a filha do faraó. Então você vê que ele não era um cara despercebido ali na região, ele era uma pessoa que tinha influência. Não só militarmente, mas muitas pessoas iam ver como ele organizava as coisas, como ele tomava decisões. Salomão, ele virou um exemplo mais do que o dinheiro dele. Sim. Ele virou um exemplo de inteligência, de sabedoria, de como lidar com as coisas, né? Só que a gente aprende, né? A gente já ouviu isso muito do pastor Carlos Alberto, né? De que o importante não é como você começa, mas o importante é como você termina. Às vezes a gente começa na nossa vida cristã meio cambaleando, né? Errando, arrastando, cai, volta. Mas uma das coisas mais importantes na vida cristã, eu queria que você que está ouvindo a gente registrasse isso no seu coração, é como a gente vai terminar, porque as nossas atitudes de hoje vão influenciar o nosso futuro. E para isso, a gente vai estudar agora um pouco aqui qual foi o final, certo, Ale? Qual foi o final da vida de Salomão e por que Salomão não terminou bem. Porque, gente, Salomão não terminou bem. Então eu vou ler aqui com você 1 Reis, nós vamos ler 1 Reis 11, de 2 a 13, certo? Esse é o final da vida de Salomão, diz assim a Bíblia. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. Ou seja, eram vários povos diferentes,
E eram culturas diferentes que tinham deuses diferentes, certo? Versículo 2. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração. Grava isso aí, ó. Desviarão o seu coração para os deuses delas. E, no entanto, sabendo disso, Salomão amou todas essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas. E elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se, você vê que uma escolha, a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir uma cidade de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Então ele construiu em Jerusalém, que era uma cidade de Deus, exatamente altares para outros deuses. Gente, olha que besteira. Versículo 8. Salomão construiu esses lugares de culto para que as suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifício aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido, presta atenção nisso, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por causa de seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro, deixarei que governe sobre uma tribo por causa do meu servo Davi de Jerusalém, a cidade que escolhi. E como a gente pode ver no texto, né, Salomão pegou um desvio, e talvez o desvio mais perigoso, o desvio do desejo de coração, né? Todo ser humano tem desejos que muitas vezes não vale a pena a gente ouvir, né? E a gente tem que ficar atento com isso. E Salomão, ele não se atentou e foi para o desejo de coração dele, né? Ele morreu como um homem que não agradava a Deus. Né? Você vê que ele começa bem, ele começa como filho de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Salomão teve acesso a Davi, ele não foi um cara que ficou longe, ele estressou, tanto que a Bíblia fala que no começo da vida de Salomão, ele seguiu os passos de Davi. Sim. Mas o problema é que não foi no começo, quando Davi estava ali, Davi estava vivo. Quando o pai estava ali, tá tudo bem. Tudo em ordem. Mas aí quando virou um negócio, começou a complicar tudo. Então o que é interessante ver também, Ale, é que ele morreu longe de Deus, né? Sim. Porque em algum momento da vida dele, apesar de ele ter aprendido de Davi, aprendido do homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, ele teve uma vida incrível, influência, dinheiro, sabedoria, mas isso não evitou, toda uma vida boa, não evitou ele de em algum momento tomar uma decisão que inclinava para o próprio coração dele. Isso que eu acho que é importante, gente, é você frisar e você pensar o seguinte: às vezes a gente tem uma vida tudo em ordem. Sempre vivi na igreja, sempre fui certinho, meu pai é líder, meu pai é pastor, meu pai é o raio que o parta, e tá tudo certinho. Mas isso não varia e não influencia as nossas decisões, porque Deus, né, Lê? Deus não tem neto, Sim. Ele só tem filho. E para ser filho de Deus, a gente precisa tomar responsabilidade pelas nossas decisões. É verdade. E sempre tomar responsabilidade, não posso ficar falando: meu pai não me levou. Meu amigo que me forçou. Sempre vai ter alguém pressionando. Nós vamos ver até nos outros vídeos, né? Na história de Roboão, aí você vai ver. Sempre vai ter uma outra pressão, sabe? Eu acho interessante também que a gente pode levar isso para os adolescentes, né? A gente cresce vendo os nossos pais indo para a igreja, a gente indo com os nossos pais para a igreja, aprendendo da palavra e tudo, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar as nossas decisões. É isso aí. Então, o Salomão, ele cresceu, ele foi, Davi ensinou o caminho, mostrou, ele estava com Davi e tudo, mas na hora que Salomão precisou andar sozinho, tomar as próprias decisões e fazer as próprias coisas, né, ele caiu. O que estava no coração dele
surgiu com mais potência, né? E o desvio, e é só para você entender aqui, qual foi o desvio, né? O título que a gente chamou hoje é o desvio mais perigoso da sua vida. Qual foi o desvio de Salomão? O desvio de Salomão foi querer se casar com muitas mulheres. Entenda, Deus não falou para ele que ele não podia casar, e naquela época, assim, o casamento estava relacionado a alianças políticas, a terrenos e tudo. Então, ele já era casado com a filha de Faraó, caramba, filha do rei do Egito. Não era pouca coisa. Mas, o que eu quero deixar assim, Salomão, tudo que ele olhou, e toda mulher que ele olhou, ele desejou para si. E nisso, eu quero falar para você que está ouvindo a gente, isso é o problema que acontece quando nós desejamos muitas coisas no nosso coração. Você não tem problema de ter sonho, de querer conquistar a faculdade, casar, ter a sua empresa, sabe assim? Isso não é nada de ruim. Mas quando isso se torna um desejo que te desvia dos caminhos do Senhor, você pode estar caindo numa cilada. Que foi exatamente o que aconteceu com Salomão. Salomão, ele pega a vida dele, tudo que ele tinha sido instruído pelo Senhor. A Bíblia diz isso que no versículo 9, diz assim que Salomão, Deus apareceu a Salomão 2 vezes. Deus aparece. O cara teve a experiência. Ele teve a experiência, mano. Deus falou com ele 2 vezes. Em Gibeon, em outro lugar, lá no começo de 1 Reis, Deus fala para ele, olha, não, o seu problema é adorar outros deuses, não adore outros deuses, tome cuidado com outros deuses. E o que o cara faz? Casa com um monte de mulher que leva ele para outros deuses. Então, sabe, isso é importante a gente frisar, né, Ale? Salomão desejou uma coisa que levou ele para um lugar que ele não esperava. Às vezes a gente deseja tanto uma coisa, um relacionamento, mas a gente não está vendo para onde esse relacionamento vai nos levar. A gente não consegue ver o que esse pecado vai nos levar. A gente não consegue ver o que essa amizade vai nos levar. Salomão desejou o quê? Salomão desejou adorar outros deuses? Não. Ele não acordou de manhã e falou, vou adorar Astarote, vou entregar a vida pro capeta. Não é uma coisa assim, né? Tipo, já começou adorando outros deuses. Foi uma coisa que levou a outra coisa. Exatamente. Ele começou com as mulheres, e aí diz o texto ali, ó, quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor. Elas induziram. Porque o momento, e a ficar velho aqui, não tem a ver só com literalmente idade, mas às vezes o nosso juízo está errado, a gente está com uma pressão emocional, a gente não está se sentindo bem, e aí vem alguém e nos induz para adorar outra coisa, para adorar outros deuses, sabe, gente? E sabe, ele teve uma vida, para a gente amarrar aqui, para a gente encerrar, ele teve uma vida que teve instrução do seu pai, ele aprendeu, ele edificou o templo, ele sabia o que era a presença de Deus, ele experimentou Deus, ele ouviu a voz de Deus, tinha profetas. Salomão, ele viveu num ambiente crente perfeito. Verdade. Mas isso não impediu ele de tomar uma decisão que saciava os desejos do coração dele. Isso afetou a sua família. Salomão não cresce perto dos seus filhos. Imagina, 1000 mulheres, mano. Caramba. 700 concubinas. Imagina quantos filhos teve. Ele não se importou com a descendência. E mesmo que você seja jovem, aí fala, estou pensando em filho. Nossas atitudes hoje vão influenciar totalmente. Quem vai seguir a gente, os nossos amigos, nós estamos influenciando, marcando uma geração. E não só, né, a família, mas o povo, né? O povo onde ele reinava, todo mundo foi afetado, né? Foi muita coisa em jogo, né? O povo olhou e falou, se Salomão, que adorava só ao Deus eterno, agora está adorando aos outros, eu também vou. O testemunho de Salomão influenciou o povo. Destruiu o reino de Israel. Destruiu o reino de Israel. Então, sabe, gente, para a gente encerrar aqui, queria perguntar para você tem pego algum desvio na sua vida? Você tem pego algum... Sabe assim, deixa eu explicar isso. Você tem um desejo nela que você sabe que está te desviando. Você fala, não, eu não estou fora 100% dos caminhos do Senhor ainda.
Mas é uma coisa, igual você falou, é uma coisa que abre uma brecha. Você sabe que pode te levar para o caminho errado. Mas você tá, não, eu tô cozinhando aqui, ver o que vai acontecer. Eu tenho controle. E muitas vezes a gente sabe que essa brecha vai nos levar em algum lugar, né? Hoje nós temos o Espírito Santo, né, que é o nosso ajudador, e ele sempre está nos incomodando e falando assim, não é isso, não vá para esse caminho. E, às vezes a gente tende a tomar as decisões erradas. Por causa do desejo do coração. Porque isso, gente, por isso que eu volto a fazer as perguntas para você, você vai conversar na sua célula aí, que nós vamos se conectar, mas eu quero que você preste atenção nisso, você seja honesto. Você precisa ser honesto, sabe? Uma das características incríveis de Davi é que Davi era honesto. Nossa. Davi, quando ele foi pego no pecado dele, ele foi honesto. Ele falou, eu pequei contra o Senhor. Ele já se quebrantava na hora. Ele se quebrantou. Salomão não se quebrantou. Então, sabe, quando isso vem no nosso coração, eu falo, Senhor, é verdade. Eu tenho aberto brechas. Pequenas coisas, amizades, esse flerte com essa mina no WhatsApp, esse pensamento aqui, essa pornografia, essa série que eu sempre assisto, que me estimula aqui, esse grupo no WhatsApp que eu fico constantemente, esse pensamento que eu estou escravo. Hoje é dia de você ficar livre disso. Porque, sabe, um desejo do coração que é maior do que Deus desvia o nosso caminho dos caminhos do Senhor. Então, sabe, Jesus morreu na cruz por mim, por você, por nós, para que a gente pudesse escolher um único caminho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Não tem atalhos para chegar em Jesus. E quando a gente chega em Jesus, você que já é cristão, presta atenção, não tem outro caminho. Não tem como chegar mais rápido. A única maneira é nós orando, conhecendo o Senhor, igual ele falou, sendo cheio do Espírito Santo, para que a gente possa, nessa vida cheia do Espírito Santo, a gente desfrutar de direção, sabe, gente? Então, para você conversar aí na sua célula, para você conversar com seus amigos, tem alguma coisa que tem roubado o seu coração, que você fala, quando estava ouvindo vocês conversarem, parece que eu tenho um desvio no meu coração. Parece que eu tenho um desvio no meu coração. Saiba que você não tá nada perdido, certo, Ale? Sim. Não é que está perdido. Não está nada perdido. Tudo começa com arrependimento. Porque o arrependimento coloca o nosso coração no caminho certo. E aí então nós podemos desfrutar do caminho do Senhor e ter um bom fim. Eu acho legal refletir nisso também. Se a gente pegar a vida de Davi, Davi comete uns pecados assim, peludo, né? Grotesco, Mas Davi, ele se arrepende na hora, né? Davi, ele se arrepende, ele se humilha ao Senhor, confessa. É diferente do rei Salomão, né? E a nossa vida cristã, ela precisa ser assim, né? A gente vai cair, né? A gente não é perfeito, mas a gente precisa ter o ato do arrependimento. É isso que nos leva a crescer, é isso que nos leva para perto do Senhor. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa se arrepender, sabe? Talvez é a hora de nós nos arrependermos de coisas que temos feito para começar algo novo, sabe? Para seguir em frente, para esse tempo de pandemia que está todo mundo em casa, todo mundo com os próprios pensamentos, né? Tem nos levado muitas pessoas a pensar realmente o que eu estou fazendo na minha vida. Então, acho que esse é um momento de a gente refletir, sabe? É o momento de conhecer mais a Deus, gente. E a gente só conhece mais a Deus quando o nosso coração está vazio de nós mesmos. Então, converse com isso com essa galera do G100 aí que você vai se conectar. Deus abençoe você. Valeu, Ale. Até a próxima.